Bom, ano novo, vida nova, novas metas e entre elas muita gente aposta em quê? Cuidar da saúde. Levanta a mão quem prometeu que vai ter um ano fitness. Pois é, mas aí às vezes não é tão fácil assim, principalmente depois que a gente vem de um final de ano com tanta comida boa, com tanta festa. Por onde a gente vai começar o nosso ano com mais cuidados, com uma alimentação melhor? Quem nos ajuda com essas informações é a nutricionista Marilis de Oliveira, que participa hoje com a gente desse programa Ver Mais, para nos ajudar nessa tarefa, nessa missão de desintoxicar depois, vamos falar a linguagem certa, depois de tanta comilança que é a real do nosso fim de ano. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Obrigada pelo convite. Exatamente, depois de todas essas festas, todos os eventos, tanta comilança, agora é a hora de a gente começar a cuidar da nossa alimentação, né? Voltar aos hábitos saudáveis ou, quem sabe, começar os novos hábitos saudáveis. Porque tem essa coisa de a gente ter exagerado um pouco e tem também muita gente que está planejando realmente fazer de um 2020 um ano diferente. Muita gente começa com essa meta de fazer atividade física e de cuidar da alimentação, né? Exatamente. Agora é o momento que as pessoas tendem a buscar uma atividade física, buscar uma alimentação mais saudável, às vezes buscam uma orientação profissional também para isso. E como está todo mundo empolgado, acho que agora é o momento então de todo mundo começar a introduzir esses alimentos ou voltar a focar na alimentação e o cuidado com o seu corpo, né? Não só na questão estética, mas pensando principalmente na saúde. Bom, para começar, quem aproveitou Natal e Ano Novo bastante para comer, para exagerar no doce, para beber um pouquinho mais, qual é o primeiro passo? Então, o ideal é assim, quem já cuidava da alimentação, agora é rotina, volta para o que já fazia de hábitos saudáveis. A questão de dormir bem, de se alimentar bem, de fazer atividade física, de aumentar o consumo de água. Quem não fazia isso antes, então vai ter que começar a introduzir esses hábitos na sua vida para melhorar a sua saúde e também para tentar reverter todos esses malefícios que fez para o organismo durante essa época de festas. O sono é importante, a água é muito importante e alguns alimentos, principalmente os mais antioxidantes, também é importante a gente adicionar na nossa alimentação para reverter esse efeito. Que tipo de alimentos seriam esses que já vão começar a fazer um efeito positivo no organismo, diminuir aquele inchaço de quem exagerou? Quais são os alimentos mais recomendados? O que a gente orienta é que agora intensifique, então, o consumo de frutas cítricas, principalmente aquelas frutas que têm um poder diurético maior, como o melão, o limão, a laranja, o abacaxi, que é bem utilizado, inclusive as pessoas utilizam na forma de sucos. Pode utilizar frutas vermelhas, que também fazem essa ação antioxidante. Utilizar o gengibre, a cúrcuma, que são anti-inflamatórios, então também vão ajudar nesse processo. E muito líquido. Os vegetais também ajudam nisso, principalmente os verdes escuros, que além da água, a questão das fibras, eles também ajudam nessa limpeza do nosso organismo e previnem o aparecimento de doenças. O ideal é o suco ou tentar comer o alimento? Quais são as melhores formas assim de fazer, de absorver esses nutrientes e de cuidar melhor da alimentação? O ideal sempre é o comer, né? O ideal é que a gente mastigue, que a gente aprenda a comer. Só que muitas pessoas tendem a ter dificuldade de tomar água, então o suco ele vem ajudando as pessoas que têm uma dificuldade de uma ingestão boa de água durante o dia. Aí elas colocam essas frutas, esses vegetais num único suco e conseguem atingir as duas coisas, né? O consumir nutrientes e também se hidratar. Pessoal de casa que tiver alguma pergunta, quer participar com a gente, 98405-2073 é o contato aqui no nosso WhatsApp direto e a Marilis já responde as perguntas. Você falou do suco, né? O pessoal tem dificuldade de tomar água e tem justamente uma pergunta aqui nesse sentido. Dá para fazer o suco e substituir e aí não tomar a água? É uma dúvida que eu acho que muita gente tem, porque eu tenho para mim que a água é insubstituível, né? Mas quando a pessoa tem uma dificuldade, assim, vale a pena colocar um hortelã dentro, colocar um hibiscozinho dentro? O que tu acha disso? Vale a pena. A gente usa muito as águas aromatizadas, que é quando a gente adiciona uma fruta ou daqui a pouco, né, um próprio tempero, um chá, colocando nessa água. Facilita o uso da água, não exclui tomar água, o ideal é sempre tomar uma boa quantidade de água. Vai facilitar que a pessoa aprenda a tomar líquidos, que ela consiga
no dia a dia fazer esse aumento e sentir a necessidade, sentir a falta do líquido e aí depois sim usar totalmente o líquido na forma de água. O pessoal da região costuma tomar bastante o chimarrão também, e mesmo no calor, né? O chimarrão também, né? Um chá, ele acaba não substituindo a água, mas tem alguma coisa que colocando no chimarrão, isso também vai te ajudar no processo de desintoxicação, no desinchar, alguma coisa que dê para adicionar ali? A erva mate por si, pelo fato de ter cafeína, ela já faz esse processo de desidratação. Então, o chimarrão não substitui a água, a gente precisa tomar a nossa quantidade de água igual. Dá para colocar no chimarrão alguns chás também para facilitar isso, como o dente de leão, tem gente que coloca até o hibisco, pode utilizar o gengibre. Claro, atentando que algumas pessoas não podem fazer o uso de chás, principalmente quem tem problema com a pressão, né, alta ou baixa, né, hipertensão ou hipotensão, que não é interessante fazer o uso de muitos chás, principalmente os diuréticos, que isso pode prejudicar a sua saúde. Mas pensando em desinchar, o chimarrão pode ser utilizado, mas de qualquer forma a água tem que ser utilizada na sua quantidade ideal. É porque senão a gente acaba fazendo esses processos diuréticos, né, para se sentir melhor, para se sentir mais leve, mas não repõe aquele líquido, né, o que também pode ser um problema. Exatamente. Uma pelo equilíbrio da pressão e outro também pelo cansaço. A gente gera uma fadiga muscular muito grande quando a gente está desidratado e faz isso, né, de forma através de chás. Gera um cansaço, gera um estresse, diminui o metabolismo e sem contar que às vezes provoca um inchaço ainda maior, porque a pessoa não tem aquele líquido suficiente para fazer uma troca e eliminar as toxinas do nosso organismo. Tem que tomar água, gente, não tem jeito, principalmente, inclusive quem tomou bebida alcoólica aí no final do ano, bastante água e não é só no dia seguinte, né? Seguir tomando água para dar essa desintoxicada no organismo. Exatamente, a gente tem uma quantidade de água mínima por dia, agora no verão isso aumenta para 40 ml por quilograma de peso, aproximadamente, então a gente precisa tomar muita água sim. Me perdi porque fiquei fazendo a conta aqui de quanta água eu precisava tomar, depois tu me ajuda. 40 ml por quilo que a gente pesa, né? Exato. Legal, depois eu vou fazer a conta e ver quantas eu tô tomando toda a água que precisa. A Neide do bairro EFAP tá mandando uma pergunta aqui pra gente. Ela disse que tem diabetes e quer saber quais as frutas que ela não deveria consumir por conta do açúcar da fruta, né? Isso. Sempre que a gente for utilizar, às vezes o diabético, se ele é controlado, né, pode utilizar uma variedade maior de frutas e colocar junto com sementes, casar com sementes e vai conseguir baixar esse índice glicêmico. Mas algumas frutas que o ideal é que ela retire são as mais doces. Quanto mais adocicada, maior vai ser o índice glicêmico, automaticamente para ela não é interessante utilizar. Ou menos que ela utilize essas frutas sempre com sementes para baixar esse índice glicêmico e no caso dela, ela não é recomendado que ela use o suco de frutas, porque quando triturar vai deixar livre essa frutose e aí pode elevar a glicemia. Lembrando que quando a gente come uma laranja, muitas vezes a gente se satisfaz, se sacia, mas para fazer um suco, a gente vai usar 3, 4 laranjas e esse açúcar da fruta vai estar todo ali, então é uma concentração extra para quem não pode exagerar nisso. Exato. Tem mais uma pergunta aqui de uma telespectadora dizendo que está amamentando e ela quer saber se ela pode tomar hibisco com gengibre. Né, o chá de hibisco e o gengibre para desinchar a barriga. Ela ganhou o bebê faz 5 meses, ela queria já começar esse processo de dar uma desinchada. Se hibisco e gengibre é legal, se ajuda nisso e se amamentando pode tomar esse tipo de chá. Amamentando, o ideal é que não utilize, até porque ela precisa tomar muito mais água do que a gente precisa utilizar no dia, porque a produção de leite vai depender dessa hidratação, dessa água. O desinchar dela vai acontecer só pelo fato dela estar tomando mais água. O gengibre é um dos únicos chás que a gente orienta na gestação e no pós-gestação pela ação anti-inflamatória que ele tem e para reduzir os enjoos também. Então, foco na água, né, para poder fazer esse processo naturalmente que o corpo já vai fazendo aí. A gente vai fazer um intervalinho, tomar uma aguinha e volta daqui a pouquinho. Tem bastante pergunta aqui, tem bastante participação do pessoal, a gente vai ler as perguntas todas já já.